Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma palestra do terceiro Congresso Online Internacional de Cirurgia Veterinária da Anclivepa São Paulo, um evento de super sucesso aí. Muito grato por participar de todas as edições. Essa então é minha terceira participação e foi proposto aí um tema para trazer para vocês aqui, que é um tema diferente dos outros que estão na grade. É um tema focado um pouquinho num assunto fora da técnica, mas um tema extremamente importante e muito bom para um congresso internacional de cirurgia. Muitas vezes a gente tem muitas palestras técnicas que são muito importantes, mas é interessante a gente dar uma pausa para conversar sobre outros assuntos que também levam aí ao sucesso do veterinário, ao sucesso do cirurgião, ao preparo emocional, muitas vezes, que envolve uma carreira de cirurgia. Então, é uma palestra que eu espero. O meu objetivo é trazer para vocês muito dessas características que norteiam aí as habilidades fora da técnica, mas também trazer para vocês o que o mercado está demandando. Eu, Lucas, vou contar um pouquinho da minha história para vocês, mas eu, Lucas, trabalho constantemente aí com captação de talentos, entrevistas, processo seletivo, e eu tenho muita base para mostrar para vocês pontos que a gente está sentindo falta. E a gente sente falta por conta de múltiplos fatores. Tem o fator ali, às vezes, do profissional não estar buscando essas características, tem o fator de muito das disciplinas que envolvem em uma graduação são disciplinas mais técnicas e menos humanas. Tem uma série de fatores que norteiam, mas a gente precisa entender o que está vindo aí no futuro. A gente precisa entender o que o mercado está demandando hoje para os profissionais. E eu espero, junto a essa palestra, mostrar exatamente essas características e essas atitudes que vão destacar você no mercado. Você, como cirurgião, precisa aprimorar e precisa ter em posse essas técnicas, na minha visão, para que você consiga, acima de tudo, executar e entregar a técnica que eu tenho certeza que você está buscando todos os dias aí para ser um grande cirurgião. Antes de começar, gostaria de me apresentar para vocês. Tá aí o QR Code do meu Instagram. Mire a tela do seu celular para esse QR Code, escaneia, segue, me segue lá no Instagram, vou seguir você de volta. É por lá que eu posto um pouquinho da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Mas me apresentando aí, meu nome é Lucas Rosestolato. Eu, quando eu tinha 17 anos, eu era um apaixonado por animais e fui fazer zootecnia na Unesp de Ilha Solteira, né? Então, quando eu tinha 17 anos, eu sabia que eu queria trabalhar com animais, mas ainda estava em dúvida se eu ia para zootecnia, se eu ia para medicina veterinária. Naquela época, escolhi zootecnia. Foi para Unesp de Ilha Solteira, não sei se alguém aqui conhece, mas é bem longe. É interior do interior de São Paulo. Fiz a zootecnia normalmente, mas eu lembro que no segundo semestre de graduação, eu tive a disciplina de anatomia dos animais domésticos e silvestres. Na primeira aula, eu lembro que a professora entrou, começou a falar sobre anatomia e o meu olho basicamente brilhava para aquilo tudo. Eu percebia que aquilo era um assunto muito interessante e a partir dali foi um marco de gosto e de paixão no qual eu me tornei um apaixonado por anatomia. Então, fiz iniciação científica em anatomia, virei monitor de anatomia, então, busquei trabalhar muito durante a minha primeira graduação com anatomia dos animais domésticos e silvestres. Não larguei a zootecnia, né? Porque durante a primeira graduação, com essa paixão por anatomia, eu sabia que eu tinha dois caminhos distintos, né? Ou me tornar um professor de anatomia, ou me tornar um cirurgião. Porque todo mundo sabe que grandes cirurgiões são, acima de tudo, grandes anatomistas. Eu decidi seguir exatamente os dois caminhos em conjunto. Então, eu finalizei a zootecnia, vim para São Paulo, fiz a medicina veterinária na Universidade Anhembi Morumbi. Depois disso, meu caminho foi lá para a USP. Eu fiz um mestrado na USP, num departamento de cirurgia, exatamente num programa de anatomia dos animais domésticos e silvestres.
Foi lá na USP que eu me tornei anatomista em si. E depois a minha história começou aqui na Anclivepa São Paulo. Vim fazer aqui o aprimoramento em cirurgia de cães e gatos, fiz a especialização em cirurgia de cães e gatos, e depois de tudo isso eu fui incorporado ao núcleo de cirurgia, eu fui incorporado ao núcleo docente da Anclivepa São Paulo, e hoje sou um dos professores da casa. Além disso, a gente tem atualmente outras funções, além de cirurgião, além de professor, eu também sou diretor dos hospitais públicos no qual a Anclivepa São Paulo presta gestão, e é por conta disso aí que a minha vida é dividida basicamente em três pilares: pilar de gestão hospitalar, pilar cirúrgico e o pilar de ensino. E durante toda essa trajetória também aí, contando um pouquinho da minha história, eu fiz uma pós em psicologia organizacional e gestão de pessoas, chamando a atenção para vocês sobre muito do que a gente vai conversar aqui hoje. E também tive o prazer aí de escrever um livro. O livro se chama O que não te contam na medicina veterinária, dicas práticas para elevar a sua carreira. Com certeza, muitas das coisas que eu coloco nesse livro vão estar aqui na palestra de hoje, e eu espero contribuir aí, além da sua manhã de estudo, com o seu futuro profissional. E não esqueça, me siga por lá. Qualquer informação que você gostar dessa palestra, posta no seu Instagram, tá? Posta lá, me marca, marca a cirurgia Anclivepa, mostra que você está se capacitando. Eu com certeza vou repostar você. Inclusive, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para você que tiver qualquer dúvida sobre o assunto da nossa aula de hoje. Você pode tanto tirar a dúvida aqui no chat, como também lá no meu Instagram. Beleza? Bora? Apertem os cintos, então, e vamos juntos, galera. Eu quero começar com a seguinte pergunta. Com certeza você já ouviu a seguinte frase: a medicina veterinária está saturada. Quem aí já ouviu falar sobre isso? A medicina veterinária está saturada, né? Olha aí, um dado recente mostrando em valor monetário que a medicina veterinária ela é gigantesca e ela vai continuar gigantesca, ela vai continuar crescendo. Através de uma análise em 2030, a gente vai ter quase o dobro do que a gente trabalha hoje. Então, galera, esse market size mostra para gente que a veterinária está em constante expansão. E por estar em constante expansão, a gente não tem um mercado saturado. É claro que você tem aí uma profissão em expansão, você vai ter uma maior oferta de profissionais. Isso é um fato. Até porque a medicina veterinária é magnífica. Muita gente quer se tornar veterinário, então a gente tem realmente muito profissional no mercado. Mas só ter muito profissional no mercado é o que dita o jogo? Eu falo para vocês, comentei, na parte da direção, tudo mais, a gente vive fazendo processo seletivo. E eu tô cheio de vaga aberta. Tem um monte de vaga para profissionais, um monte de vaga de especialidade e a gente simplesmente não encontra um perfil. Então o mercado, ele não está saturado. Ele pode estar saturado de vários profissionais que podem se tornar iguais, mas quem busca se diferenciar e quem entende a regra do jogo nada de braçada no mercado que está em constante expansão. E é isso que eu quero mostrar para vocês. É isso que eu quero mostrar para você quando você, por exemplo, vai fazer uma entrevista de emprego. O que diferencia você do seu coleguinha ali da entrevista? Qual que é o seu storytelling? Você vai falar para o quê para o seu entrevistador? Por que que eu devo contratar você? Qual que é o seu diferencial? Muitas vezes, é claro, a especialização vai ser um diferencial, é claro. Tudo que você fez de capacitação é claro. Mas e o restante? Qual que é o seu diferencial? E quando eu falo diferencial, eu quero trazer você para um cenário atual. O que a gente enfrenta hoje no dia a dia? Primeiro ponto, a gente está enfrentando muita exigência. O nosso tutor, ele está cada dia mais exigente. Isso não está errado. Que bom que é assim, porque a medicina precisa de muita responsabilidade e muita seriedade. Então a gente tem um mercado hoje com um tutor mega exigente, um responsável muito exigente. Ele quer o melhor veterinário possível para atender o cão ou o gato ou qualquer animal no qual ele tenha.
A gente tem aí na medicina uma grande evolução técnica, um grande aumento do conhecimento científico que vocês estão vendo aí em torno de todas as palestras que vocês que vocês já assistiram no Congresso. Então a gente tem muita evolução, a medicina está evoluindo, a veterinária vai atrás, a gente está muito bem evoluído, nunca esteve tão próximo da medicina humana como estamos hoje. Mas a gente não pode esquecer que isso não é a única coisa que vai fazer diferença para você na sua atuação profissional. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho um tutor muito exigente, eu preciso ter um profissional que entenda como atender esse tutor da melhor forma possível. Então, além da técnica, que é uma condição sine qua non, ou seja, você precisa ter, senão você já está fora do jogo. Além do conhecimento técnico, você precisa ter habilidades interpessoais. E aqui eu chamo a atenção principalmente habilidades de empatia e habilidades de comunicação. Quem aí nunca viu um mega profissional, aquela pessoa que é muito boa tecnicamente, aquele cirurgião que você sabe que é muito bom, mas na hora de conversar com o tutor, na hora de explicar uma receita, a coisa não anda. Pensem vocês. Eu, Lucas, já tive algumas oportunidades de ter que escolher um médico para me tratar de acordo com alguma afecção que eu tenho. Você sabe que você vai escolher um profissional que tenha empatia, que te trate bem e que tenha técnicas de comunicação boa. Até porque a gente entende que, pensando no procedimento cirúrgico, o grande cirurgião não é apenas o cirurgião que entende de técnica, no qual aí seja um transoperatório. Grandes cirurgiões precisam entender de pré, trans e pós-operatório. E tudo isso vem, além do conhecimento técnico, vem junto à comunicação. Pô, como que você conversa com esse tutor? Como que você explica o procedimento que você vai fazer? Como que você traz segurança? Como que você consegue dar suporte para esse tutor que está super incomodado, super preocupado? No pós-operatório, será que você explicou a receita de uma forma que o tutor entendeu e exatamente vai fazer o tratamento que você quer? Porque se você não trouxe uma explicação correta, bonitinha, porque às vezes a gente vai soltando um monte de informação. Tutor nem da área da saúde é. A gente acha que a informação chegou. E isso pode impactar no seu tratamento, porque às vezes uma receita, um pós-operatório mal explicado ou algo do tipo, não só com o tutor, mas com as pessoas da sua equipe, pode trazer prejuízos. Então, o perigo hoje aqui, e eu chamo muito a atenção de vocês, porque o mercado demanda isso. O perigo é você focar apenas em habilidades técnicas. Como eu falei, não existe não ter habilidade técnica. É isso que faz você entrar no jogo. Mas o que te mantém no jogo? O que mantém você em amplo crescimento e no jogo? Quem que indica o seu serviço? É o tutor. E a gente está entrando aí numa era da tecnologia, né? Inteligência artificial. Cara, hoje o tutor ele entra no consultório, ele está com o chat GPT aberto, escrevendo cada palavra que você tá falando para ele, ele está ali escrevendo para ver se é verdade ou não. Então, é muito importante você ter todos os conhecimentos e a habilidade de comunicação para poder trazer postura necessária aí para fazer ótimos atendimentos, porque um tutor satisfeito indica você para várias pessoas. Um tutor insatisfeito vai denegrir para o resto da vida a sua carreira. Isso é ruim. A gente precisa ter esse entendimento que o tutor precisa ser muito bem tratado. E isso não é o Lucas que está falando. Não seria leviano da minha parte trazer isso porque eu penso. É claro que eu vivo muito disso, tá? Quando a gente faz entrevistas hoje, a gente avalia sim habilidades de comunicação, porque a gente entende que numa profissão assistencial, que é a medicina, não tem como. Se você escolheu medicina veterinária porque você gosta de bicho, sinto lhe dizer, sinto lhe dizer que talvez não é o jogo que você vai jogar. Nossa atividade é 100% humana. Porque por mais que você goste de bicho, quem responde por ele é um tutor. Então você precisa saber lidar com pessoas. E eu vejo muito, mas muito, cada dia que passa eu vejo muita gente
com dificuldade para lidar com pessoas. E aqui num amplo espectro, não só para lidar com tutores e clientes, mas também para lidar com a equipe, para lidar com a sua própria equipe, tá? Então isso é muito importante. E como eu falei para vocês, ó, a comunicação, essas habilidades interpessoais fazem diferença. Isso é ciência. E aqui eu quero falar um pouquinho para vocês do que pode mudar dentro de uma jornada do veterinário. Eu sei que você pode ser graduando, eu sei que você pode ser formado, mas eu quero falar para você que, basicamente, independente da sua fase que você esteja agora, o mercado ele não vai premiar apenas quem sabe. Ele vai construir, ele vai transformar o profissional que buscou desde cedo criar postura, trabalhar com ética e com muita consistência. Então, se você está construindo isso, o mercado vai começar a premiar você com relação a isso. Que, como eu disse lá atrás, o diploma vai te autorizar, mas é a postura que vai sustentar você no mercado. Então, não adianta você ter um diploma, mas atrás ali, no lugar onde o tutor não está enxergando com o paciente, você não tem uma postura adequada. Então, por mais que o diploma te autoriza, a postura que você tem não vai te sustentar. E talvez isso o mercado, gente, o mercado pune, tá? O mercado vai punir. Então não vá para esse caminho. Para você que está na graduação, indico você a lidar com a graduação como se fosse um mercado de trabalho, tá? Desde o primeiro semestre você precisa lidar com a graduação como se fosse um mercado de trabalho. E como você está lidando com essa graduação? Você está investindo o seu tempo ou você está apenas idealizando? Eu fiz esse gráficozinho aqui para a gente fazer um nível de envolvimento que eu achei interessante pensando em graduação, tá? Então, para você que está na graduação, eu coloco aqui, ó, um nível maior para que você foque aí em observar cirurgias, tá? Para você que quer se tornar um cirurgião, observe muita cirurgia. Não estou falando para você, se você conseguir auxiliar e tiver os conhecimentos para isso, ótimo. Mas observe muita cirurgia, isso faz diferença. Depois disso, faça estágios práticos, participe de cursos, congressos, participe de monitorias e grupos de estudo. E também, não menos importante, busque fazer uma iniciação científica e busque também conversar com profissionais. Isso aqui é muito importante, né? Às vezes tem até gente que tem um pouco de dificuldade de escolher uma área da graduação. Aqui eu acho muito importante para você tirar essa dúvida, né? Porque você conversando com os profissionais, se você quer cirurgia, um dia a gente pode tomar um café, você fala, ô Lucas, como que é a sua vida, meu irmão? Como que é? Quanto que você ganha? O que que você faz todo dia? Ah, você esteriliza o material, não esteriliza? Aonde você trabalha? Você trabalha no hospital? Você trabalha volante? Como que é? É bom isso? A sua vida é o quê? É mais dentro do carro? É mais... Você precisa entender como que é a vida de um profissional. E não só de um, vários. Entenda, conversa, faça networking, que isso vai trazer uma grande diferença para você na sua rotina profissional. E um fato importante é que aqui eu chamo a atenção não só para os recém-formados, graduandos e para os formados também. É para todos os veterinários possíveis, seja estudante ou seja formado. Você precisa buscar atualização constante. Você precisa trabalhar com evidência científica, senão você está fora do jogo. Eu ponho essa imagem porque isso aqui, ó, é um estagiário de medicina veterinária, tá? A mochilinha nas costas representa todas as experiências que ele está vivendo. E o que acontece? O estagiário, muitas vezes, ele chega no estágio, ele começa a ver um monte de informação legal, e ele começa a colocar tudo isso na mochila. Nossa, que ponto bonito, coloca na mochila. Nossa, gostei desse tratamento, coloca na mochila. E vai colocando tudo na mochila. Essa mochila vai ficando pesada. E esse profissional começa a se tornar um profissional lento, pesado, desatualizado. Por quê? Porque ele está colocando na sua mochilinha da vida aí informações que não foram validadas. Falo isso até para veterinários que às vezes veem práticas de colegas ou praticam práticas antigas. É a mesma coisa. Tudo que você aprende, tudo que você tem contato, tudo que você observa na medicina veterinária, você precisa validar antes de colocar na sua mochilinha de experiências. Então, viu alguma coisa nova?
Gente, chega em casa, abre o computador, vai buscar artigo científico, verifica o que tem de novo. A gente sempre brinca aqui, com certeza, se a gente tivesse numa aula presencial, eu ia falar para quem já viu isso levantar a mão, mas quem aí nunca viu alguém falar de tratamento de sinomose com quiabo, por exemplo? Eu sei que você já viu. E da onde surge isso? Vocês acham que tem algum trabalho científico que mostra isso? Obviamente que não. Então é por isso que você precisa tomar cuidado. Porque eu vejo muitas vezes práticas desatualizadas por questão de replicação de informação, por questão de replicar o que um outro profissional estava fazendo. Mas dentro dessa escala, dentro desse ciclo que vai passando de um profissional para o outro, precisa ter alguém que pare, busque informação, busque evidência científica e quebre esse ciclo. Esses profissionais fazem total diferença no mercado e eu espero que você faça isso. E conforme você vai evoluindo, coisas importantes para quem já se formou, por exemplo, lembrar que você está pronto para operar, toma cuidado, tá? Muitas vezes você está pronto para continuar. Você vai buscar aí uma especialização, uma residência, um aprimoramento, para que isso traga segurança para você. Eu vejo muitos alunos, eu atendo muitos alunos que às vezes estão com trauma na profissão. E o trauma, ele pode surgir aqui, ó. Quando muitas vezes você não tem o conhecimento técnico necessário, vai tentar fazer alguma coisa, e aí por você não ter o conhecimento prévio, você já chega com medo. Mão tremendo, aquela coisa, aquele negócio no peito. Gente, tudo isso é medo do desconhecido. Para você ter confiança em alguma coisa, você precisa aprender antes. E é essa confiança que você precisa ter para fazer qualquer tipo de prática dentro da veterinária. Porque se você entra em alguma coisa, você entrou com medo, acontece algo, pô, pode levar a óbito o paciente, por exemplo, realmente você vai sofrer com isso. E para reverter é muito difícil. Então, busquem estar preparado para o que vai chegar para você. Isso não é excesso de cautela. Isso é responsabilidade pela profissão. É a área da saúde, a gente está trabalhando com vida. A gente não pode usar o paciente como curva de evolução. Então, como eu disse aí, ó, o paciente não pode ser usado como curva de evolução. Nunca, 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 nunca. Então, busque os conhecimentos necessários para que você possa ter a sua atuação prática. E os primeiros empregos, eles vão trazer uma certa frustração muitas vezes, tá? Mas não se prendam a isso. Eu vejo às vezes gente indo para o primeiro emprego, aquele emprego que não tá legal, e aí já amplifica isso para medicina veterinária. Não, gente. Primeiro emprego, se tá ruim, busca outro. Isso vai criando casca de atuação, isso vai criando crescimento profissional e experiência para vocês. Como eu falei antes, o mercado ele demanda carinho com os nossos tutores, que não são tutores, são clientes. Então, os clientes hoje são os que indicam. Para quem sabe, para quem já está no mercado, entende que no começo às vezes não tinha uma clientela, mas agora a agenda está completamente cheia. Por quê? Porque você faz um ótimo serviço com o cliente, esse cliente vai indicar para uma outra pessoa e assim vira uma sucessão de indicações que a sua agenda vai sempre estar cheia. Diferente do contrário, se você tiver um cliente que não teve uma experiência ruim com o seu serviço, esse cliente não retorna e faz com que outros clientes não te conheçam. Então é muito importante você tratar o tutor como cliente. E acima de tudo, o que difere muitos profissionais hoje no mercado, e eu chamo a atenção, você precisa prestar atenção agora, é que tem muita gente que é boa aí, mas tem muita gente que não é ética. Você precisa pautar a sua profissão em ética profissional. Quando você se forma, você faz um juramento ético. E quando eu falo de ética profissional, ó, Lucas, o que é ética profissional? Ética profissional, gente, é uma série de fatores. Então você precisa sim fazer bem ao próximo. Você precisa evitar causar danos desnecessários.
E para vocês, cirurgiões, aqui entra, por exemplo, uma indicação incorreta de cirurgia. Entra com um paciente que não tinha indicação, você causou um trauma desnecessário, você causou um dano desnecessário que você poderia ter evitado com o conhecimento. Então, isso não é ser ético. Da mesma forma, você precisa respeitar a decisão informada ao tutor. O que significa isso? Sabe aquela coisa que você conversa no consultório, sobe, tem alguma intercorrência, ou você muda de ideia e você não informa o tutor? Isso também não é uma conduta ética. Você precisa agir com equidade e sem discriminação. Você precisa zelar pela reputação da medicina veterinária. Então, eu lembro até hoje, no meu primeiro dia de estágio, eu cheguei todo animado, um profissional que estava lá olhou para minha cara e falou: Pô, você tem certeza que você vai escolher medicina veterinária? Ainda dá tempo de desistir. Bom, se eu seguisse esse conselho, eu não estaria aqui hoje. Mas é um exemplo para mostrar que esse tipo de conversa não é uma conversa ética. Não existe um zelo pela reputação da medicina veterinária. E vocês precisam zelar pela reputação da medicina veterinária. A medicina veterinária é uma profissão magnífica. Magnífica. E além disso, olha aí que eu falei para vocês, aquelas habilidades de comunicação, habilidades interpessoais interligam com a ética profissional, porque também você precisa ser ético para informar com clareza, mesmo em situações difíceis. Olha como essas características se interligam. Então, o profissional ético, muitas vezes é aquele profissional que carrega com você conhecimento técnico, que carrega junto também conhecimentos interpessoais para jogar tudo isso e entregar a melhor medicina veterinária possível para os nossos pacientes. Com tudo isso conversado, mostre isso para os seus clientes. Crie um portfólio profissional. Crie uma marca para que você possa defender. Crie, acima de tudo, gente, um storytelling. Eu sempre falo sobre isso. Olha para o espelho e conta a sua história. Olha para o espelho e mostra tudo que você fez. Você se contrataria? Crie esse storytelling que você quer contar para as outras pessoas, para que as outras pessoas possam enxergar exatamente o valor que você tem. Tudo que você está buscando, o profissional que você está se tornando. É aí que mora a diferença, até, por exemplo, em entrevistas de emprego. E quando você começa a juntar tudo isso, você se torna um líder. Porque não tem como um profissional que tem conhecimento técnico, um profissional que trabalha com evidência científica, um profissional, sim, que tem conhecimentos interpessoais inerentes à profissão, um profissional ético, juntando tudo isso, entrega um portfólio profissional para quem quiser buscar o seu serviço, você se torna líder. Não tem como. E você, líder, você vai começar a ensinar outras pessoas. Você vai começar a difundir o seu conhecimento para que outras pessoas também possam crescer junto com você. E o futuro da veterinária, galera, como eu falei para vocês, isso não é segredo para ninguém, tá? E não é só na medicina, em todas as áreas. Com o conhecimento tecnológico na nossa frente, cada vez menos nós vamos perdendo aí aquelas pessoas especialistas no mano a mano. O que eu quero dizer com isso? Hoje na internet, qualquer um é especialista. O cara pode pegar um texto no chat GPT, colocar num teleprompter, ler e mostrar que ele é um cara super especialista. Mas vai ver se esse cara se sustenta na vida real, frente a frente. Ele não se sustenta. Então é por isso que, frente a um conhecimento tecnológico, frente a um crescimento tecnológico, as características que vão fazer a diferença no mercado profissional são as características humanas. Porque as habilidades interpessoais, as habilidades humanas, essas não podem ser substituídas por máquinas, por exemplo. Não estou aqui criando teoria da conspiração, que vai tudo ser substituído. Mas, geralmente, as profissões que não demandam características humanas podem ser substituídas. Então, o que vai diferenciar, galera,
são características humanas, tá? São características humanas. E o que vai diferenciar, ainda falando de medicina veterinária, é saúde única, é saúde familiar. Hoje, o que faz diferença, além de tratar o animal, é você tratar o ambiente que ele está. Você trata a família dele. Um animal doente não deixa uma família feliz. Um animal bem transforma o ambiente. E para aquele animal que está ruinzinho, por exemplo, você precisa pensar na família. Pô, como que você vai tratar esse paciente? Será que essa família tem ali um apreço emocional, consegue trazer um tratamento adequado? Será que não é melhor internar esse paciente? Então a gente começa a abrir um leque de conversa e de informação que faz total diferença, principalmente no mundo da cirurgia. Beleza? E aí, o que diferencia você? O que diferencia o topo da média? Olha que interessante isso daqui, gente. Isso aqui é um gráfico que não fui eu que criei, tá? Mostrando o caminho dos profissionais, tá? Tem muito profissional que começa a aprender, ó, caminho, um gráfico habilidade versus tempo. Tem muito profissional que começa a aprender aqui, ó, e aí ele começa a entender que a profissão não é para ele. Pode ser por questões de aptidão, às vezes é uma pessoa que não gosta da área da saúde, não se deu bem com áreas biológicas, etc. Mas pode ser aquele cara que olha para você e fala, pô, desiste da profissão, não dá certo. Se torna o quê? Um desistente. Fala, isso não é para mim. Tem profissionais no mercado que começam a aprender, aprender, a estudar, a estudar, a estudar, vai aprendendo, vai aumentando a sua habilidade, faz uma cirurgia, dá tudo certo e coloca na sua cabeça, agora que eu aprendi, eu vou continuar assim. Deu certo uma vez, vai dar certo duas vezes. E aí, basicamente, para no tempo, para na habilidade e se torna um profissional, ó, na zona da mediocridade. Zona da mediocridade, ser medíocre não é um xingamento. Ser medíocre é média. Esta região aqui é onde está a maioria dos profissionais, hoje no mercado. Aqui é onde está a conversa da saturação. Está aqui. Porém, se você começa a aprender, se você começa a refinar sua habilidade, faz um procedimento, deu certo, e coloca na sua cabeça, cara, foi muito bom esse procedimento, mas quer saber? Vou fazer melhor ainda da próxima vez. Você começa a crescer, gente, aí o céu é o limite. Você ultrapassa a barreira da paixão e se torna um expert da profissão. Então, quem é o expert da profissão? Quem está no topo da medicina veterinária? Quem não para de estudar. Quem trabalha com evidência científica. Quem busca o melhor para os seus pacientes. Quem não para nunca de refinar as habilidades, tanto técnicas quanto de conhecimentos interpessoais. E eu sei que você, participando aí do nosso terceiro congresso online de cirurgia veterinária, você tem esse perfil. Então nunca se esqueça, nunca caia na rotina. Às vezes você começa a fazer muita cirurgia, vai estar dando tudo certo e você esquece da parte de estudar, de olhar tudo que você fez, se tem técnicas novas. Então isso faz diferença na sua rotina profissional. E, dito tudo isso, quem ganha com tudo isso que a gente conversou? Você, claro, porém não é você. Quem ganha com tudo isso são os nossos pacientes. São eles que ganham com tudo isso que a gente conversou, são eles que ganham com todo o conhecimento que você está adquirindo aqui no terceiro Congresso Online de Cirurgia Veterinária da Anclivepa São Paulo. Você não precisa ser incrível agora, tá? Só precisa estar comprometido em não ser o mesmo daqui a um ano. Então é muito disso que a gente conversou. Cresça, 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 mas não pare de crescer. Seja alguém muito maior do que você foi ontem. Olha para trás e vê o tanto que você está crescendo. Esse tem que ser o seu objetivo diário. E não se esqueça que o respeito pela profissão, aí sim, minha frase clichê. Se você já assistiu palestra minha, sabe disso. O respeito pela profissão começa quando a busca
por conhecimento não termina. E eu espero que vocês, no futuro profissional de vocês, na trajetória profissional de vocês, busquem exatamente todos os conhecimentos necessários para que você possa entregar o melhor tratamento possível para os nossos pacientes. Foi um imenso prazer estar aqui conversando com vocês, no Congresso Online de Cirurgia Veterinária. Espero que vocês aproveitem muito. Espero conhecê-los em breve, não só à distância, mas também pessoalmente. Para você que tem qualquer dúvida sobre o assunto, pode perguntar aqui ou pode mandar lá no meu Instagram. E não deixe de postar isso lá no seu Instagram para eu saber que você estava aqui comigo e para eu poder também repostar você. Beleza? Desejo muito sucesso, desejo que você alcance todos os seus objetivos e desejo também um ótimo restante de congresso para todo mundo. Beleza? Gente, meu nome é Lucas Osestolato. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até uma próxima.